Olá, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Liliane e este canal aqui traz mensagem de reflexão e fé. E no vídeo de hoje a reflexão será sobre a igreja contaminada. E se você gostou do assunto, peço para que fique até o final, para que você possa, mediante as escrituras sagradas, saber como a igreja ela vem se contaminando. Mas antes, eu quero pedir para que você possa estar deixando o seu like para que esse vídeo possa estar chegando em mais vidas e, se possível, compartilha para que o alcance desse vídeo possa ser maior ainda. Caso você ainda não seja inscrito, seria uma honra tê-lo aqui neste canal. A sua presença, nossa, alegraria muito meu coração. Sem mais delongas, vamos para a reflexão. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão o mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Antes de mais nada, vamos entender quem é a igreja. A igreja sou eu e você reunido, ou seja, pessoas reunidas. Quando falamos que vamos à igreja, lá tem o que? Pessoas reunidas. Lá é um templo de tijolos, um templo físico. Nós somos um templo espiritual. Nós somos o corpo de Cristo. Pessoas reunidas é a igreja. Se as pessoas não estão reunidas ali não é igreja. Igreja sou eu e você. Conseguiu entender? Olhando à nossa volta, nós percebemos o quanto a igreja ela vem mudando. Ela mudou os seus valores, mudou a sua visão e mudou o seu objetivo. Sabemos que as mudanças elas são necessárias, mas quando essas mudanças elas estão dentro ou elas estão no centro da vontade de Deus. Quando essa mudança ela sai do centro da vontade de Deus, há algo errado. E o que temos visto hoje? Temos visto lideranças, pessoas que têm ensinado segundo os desejos do coração do homem. Temos visto dentro da igreja ensinamentos contrários aos ensinados por Deus. O Senhor ele só opera onde há arrependimento, mudança de atitude, firmeza na fé. Estarei lendo aqui o livro de Apocalipse 2, a partir do versículo 18 ao versículo 28. Está escrito: Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Esse anjo aqui está se referindo ao pastor, aquela pessoa que lidera aquela igreja. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O Senhor ele vem ali elogiando essa igreja de Tiatira. Porém, ele começa: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Infelizmente, é isso que temos visto. Jezabel sendo tolerada no meio da igreja, com seus ensinamentos, onde as pessoas estão voltadas para os seus próprios desejos, porque elas têm comichão nos ouvidos, então elas procuram um mestre que ensina segundo as vontades dela.
E com isso a gente se depara com uma igreja inclusiva. A inclusão que deve ser feita é a inclusão de pessoas que amam ao Senhor, de pessoas que entendem que o Senhor, Ele transforma, Ele renova e Ele nos dá nova vida. Essa é a inclusão. Ele continua no versículo 23, matarei os filhos, ou seja, matarei os discípulos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Crer no Senhor Jesus não é somente acreditar. Os diabos acreditam e estremecem. Crer no Senhor Jesus é compreender que sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e eu acredito que Ele é meu Salvador. Estarei morrendo para as minhas atitudes, para os meus desejos, para as minhas paixões. Estarei matando a minha carne para que Cristo Ele possa aparecer em mim. Lembre-se que a pessoa que deseja ir ao encontro, seguir ao Senhor, ela deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Está lá em Lucas 9:23. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Como eu posso me conformar em parecer mais com o mundo do que com o Senhor Jesus? Tem algo estranho nisso. É muito confuso. A gente vê pessoas, ver líderes, ver o povo de Deus abraçando o ecumenismo, sendo que o Senhor fala para adorarmos um só Deus, somente a Ele adorarás e a Ele prestarás culto. Eu não estou falando em não respeitar. O respeitar, ele acontece, mas eu não posso abrir mão dos meus valores. E uma vez que eu entendo que os meus valores estão baseados no Senhor, não tem como haver uma união no sentido de abraçar outras religiões. Tem como eu respeitar o que o outro crê, o que o outro acredita, mas não abrindo mão dos meus valores e dos valores do Senhor. Não tem como adorar a dois deuses. Ou aborrece a um, ou aborrece a outro. Hoje se encontra uma moda dentro da igreja, né? Que é a tatuagem. Realmente, a Bíblia não fala nada sobre a tatuagem de se marcar. Tem versículos que trazem para não marcar o corpo, no sentido que naquele tempo, quem marcava o seu corpo era quem prestava cultos a outros deuses. Só que eu entendo que nós temos a marca do Espírito Santo. E a tatuagem, antigamente, ela não era bem vista. Ela foi sendo aceita, ela foi virando algo normal. Porque a tatuagem, ela existe uma história por trás. Então, as pessoas que faziam tatuagem antigamente eram pessoas que queriam se rebelar. A tatuagem era usada por pessoas que queriam se separar por facções, enfim. Só que depois foi sendo vista, foi sendo aceita, porque foram apresentadas com um novo olhar. Liliane, você é contra a tatuagem? Eu penso que é o Espírito Santo que tem que falar. Porém, temos que ter o cuidado de não ver a tatuagem como algo normal, como temos observado nos dias de hoje. Separação, destruição da família em massa. Dentro das igrejas, o adultério. O Senhor Jesus, ele fala para preservar a família. Ele fala, ai dos adúlteros. O versículo que eu vou falar agora, o versículo a qual eu vou falar agora, ele nunca fez tanto sentido como
dos dias atuais. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. E Filipenses 2:21 diz: todos buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Não é isso que estamos vendo? Cada um buscando seus próprios interesses, as pessoas achando que terem liberdade de um relacionamento com alguém do mesmo sexo é normal, sendo que a palavra de Deus diz claramente que Deus fez o homem e a mulher para que ambos se unissem, formassem um só. A palavra não fala que fez dois homens e se unissem, fez duas mulheres e se unissem. Estou falando essa palavra para aquelas pessoas que dizem ser servo de Jesus Cristo, mas permanecem numa prática homossexualidade. Não tem como reescrever a palavra. A palavra foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. Ai daquele que tirar um tio. Ai daqueles que tirarem uma vírgula. Cuidado, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Está lá em Mateus 15:14. Antes do Senhor Jesus trazer a advertência àquela igreja, ele elogia, falando que conhecia a obra daquela igreja, o amor que ela tinha, a fé, o serviço e a perseverança. Só que, mesmo no meio de todas aquelas obras ali, o que estava acontecendo? Eles estavam aceitando o ensinamento, tolerando o que aquela profetisa, aquela Jezabel estava trazendo para a igreja. Eles estavam dando ouvido aos ensinamentos, as quais levavam o povo à imoralidade sexual e a se corromper com outros deuses. Só que também ele diz assim, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela, tinha um povo ali que não seguia essa doutrina, que não aceitava ensinamentos daquela mulher. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza aos que vocês têm até que eu venha. Então a você que está no meio dessa igreja corrompida, mas que não aceita esses ensinamentos, onde tem se destruídos os princípios que o Senhor tem nos dado e que fizer a vontade do Senhor Jesus até o fim, ele dará autoridade sobre as nações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Filipenses 2:15, no meio de uma igreja corrompida e depravada, nós brilharemos como estrela. E por fim, eu finalizo dizendo: a igreja, ela pode estar corrompida, a igreja, ela pode estar doente, a igreja, ela pode estar longe dos princípios do Senhor, mas há no meio dela, ou seja, há no meio do povo de Deus, aqueles que não se corrompem. Por isso, permaneça firme. Cuidado com pessoas que falam, que acham, porque estamos vivendo na graça, que tudo pode. Lembre o que o apóstolo Paulo disse: porque estamos na graça, podemos fazer de tudo? Claro que não. Não é porque estamos na graça que podemos fazer o que desagrada a Deus. Pelo contrário, porque estamos na graça, é que devemos ser gratos a Deus
porque Ele nos amou de tal maneira que, mesmo não sendo merecedores da salvação, Ele entregou o seu próprio Filho para que, por meio do Senhor Jesus, pudéssemos ter a vida eterna. Então, permaneça forte, não se corrompa, não se deixe levar por essa geração que hoje acha que tudo é permitido. Lembra, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhum deles. Cuidado. O nada a ver que tem corrompido a igreja. Deus abençoe a sua vida, a tua casa. Graça e paz. Tchau.